Este programa é livre para todos os públicos. Bem-vindo a um lugar de refrigério. Nós estamos sim na capital paulista e eu quero convidar você para viver esse circulando, eu posso dizer que mais calmo, vivendo essa experiência maravilhosa, mas você precisa vir comigo. Vamos juntos? Nós queremos ampliar no teu coração essa experiência com a ajuda aqui do Nino, biólogo, um dos responsáveis aqui pelo Jardim Botânico. Bem-vindo. Bem-vinda você também, Darlene. Bem-vindos todos. Que bom que nós estamos aqui, mas o pessoal acompanhou o ingresso, né? Eu entrando aqui, né? Nesse espaço. Mas quando a pessoa fala assim, vamos passear no Jardim Botânico, o que você diria assim? E o que precisa se pensar por primeiro, né? Porque é uma área vasta, então o que é importante? E quando a pessoa chega também, ela logo vai encontrar esse espaço onde nós estamos. Darlene, o Jardim Botânico é um espaço super extenso, né? Uma área muito grande que a gente tem. Tem áreas abertas, ensolaradas, tem bosques e pode ser um passeio até para um dia inteiro, para toda a família. Quando o visitante chega, você entra por aqui, por essa alameda, que é uma alameda formada por gerivás, essa palmeira nativa do Brasil, e você vai adentrando aos poucos os espaços. Tem diferentes espaços aqui dentro do Jardim Botânico e eu quero te mostrar eles. Ótimo, então entrou, você está nesse deck aqui, ó, junto com a gente, e a gente vai mostrar para você um pouco mais de tudo isso maravilhoso. Gente, quando eu entrei eu falei quero ficar, mas não dá para ficar, então a gente faz a experiência e depois volta para as nossas atividades. Vamos lá? Vamos lá. Enquanto eu fui caminhando, também fui encontrando algumas coisas que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer e saber, né? E o Nino vai explicar um pouquinho mais para nós. Darlene, os líquens, eles são organismos simbióticos, né? Então é a junção de uma cianobactéria ou de uma alga com fungos. E eles crescem sobre algumas superfícies, aqui estão crescendo sobre o tronco da palmeira, não fazem nenhum mal para a palmeira, né? E eles são indicativos de que o ambiente é mais saudável. Aqui a gente tem um ar mais úmido do que fora, né? O Jardim Botânico está dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que é uma reserva de Mata Atlântica enorme. É a maior área verde dentro da região urbana, da região metropolitana de São Paulo. E, inclusive, aqui dentro a temperatura do ar é um pouco mais baixa também, que é mais úmido e mais frio um pouquinho do que lá fora, porque as plantas estão transpirando o tempo inteiro, né? É um ar-condicionado. Então, Darlene, o Jardim Botânico de São Paulo, ele foi aberto para o público, para visitação, em 1928. Então já faz quase um século, né? Uau, é muito tempo, gente. E 10 anos depois ele foi oficialmente criado, em 1938. Então é bastante tempo de história, o jardim passou por várias mudanças ao longo desses anos, né? Sim. E hoje a gente tem essa maravilha aqui com planos para o futuro também, para fazer coisas novas, trazer novos jardins, novas coleções de plantas, tá? E aqui foi onde começou a história do Jardim Botânico de São Paulo, tá? Foi o primeiro espaço construído, a gente chama de Jardim de Linneu, em homenagem a um naturalista muito importante, que foi o cara que inventou a forma como a gente nomeia cientificamente os organismos até hoje. E o desenho desse jardim aqui, com o espelho d'água, com as escadarias, com as estufas ali, né, de vidro, é um desenho inspirado na Universidade de Uppsala, na Suécia, que foi onde o Linneu trabalhou. Então é um espaço super importante para o Jardim Botânico de São Paulo. Quem já fez a experiência de ir a algum jardim botânico, eu já tive a experiência também, eu disse para ele que esse lugar era muito parecido
né? Porque parece que essa inspiração, ela se mantém, né? Com algumas particularidades, mas ela recorda outros recortes também que nós vamos conhecendo no Brasil. Nino, nós chegamos na estufa. Diga ali para as pessoas que estão em casa para saberem o nome, um pouco dela. Tem uma outra aqui do ladinho. Como é que é pensado esse espaço? O que pode a pessoa conhecer, né? Crescer em conhecimento também aqui no Jardim Botânico. Darlene, as estufas, elas são um dos pontos altos de visitação dos jardins botânicos, né? São essas estruturas de ferro com vidro e elas têm a função de manter as plantas em um ambiente um pouco diferente do que elas encontrariam lá fora. Então aqui você pode perceber que é um pouco mais quente e um pouco mais úmido, né? Respira, sente o ar mais úmido. Esse material todo ele foi trazido da Inglaterra na época da construção do Jardim Botânico, lá em 1928, e foi montado aqui para abrigar as orquídeas no passado, né? Hoje ela é uma estufa que a gente chama de tropical úmida. Então as plantas que vivem aqui, elas gostam desse clima tropical úmido. E quando as pessoas vêm, elas têm acesso, elas são acompanhadas com grupos que queiram conhecer ou saber um pouco mais das espécies, assim, ele pode ser dirigido aqui dentro, como aqui? A estufa ela é aberta para quem já está dentro do Jardim Botânico, né? Fica aberta entre 10 e 16. A visitação é livre e autoguiada, a gente tem plaquinhas com os nomes de algumas espécies aqui dentro. E, eventualmente, a gente tem também visitas guiadas com o nosso time de educação que mostram um pouco das plantas, explicam sobre o ambiente de cultivo protegido aqui. Aqui foi onde começou a coleção de orquídeas do Jardim Botânico de São Paulo e à medida que ela foi se expandindo, a gente construiu uma outra casa de vegetação, que é onde fica a coleção científica, que o público não tem acesso, mas aqui a gente continua com uma amostra das plantas da coleção. Hoje ela é composta por milhares de indivíduos e essa estrutura é um pergolado que tem as ripas aqui em cima, né? Esse ripado ele simula um pouco do ambiente que a planta encontraria na natureza. Por quê? Porque ela nunca pega luz do sol direta por muitas horas. Então, ao longo do dia, a planta recebe feixes de luz e sombra, feixes de luz e sombra. Então, isso simula um pouco o ambiente florestal, por exemplo. Olha, a preocupação é reproduzir no máximo aquilo que seria o ambiente natural. Então, você pensa, tudo pensado para que esse ambiente seja favorável, né? Para que elas possam crescer e continuarem embelezando, né, tudo que vemos com essas orquídeas. Que belo, né? Nunca destruir, mas sempre ter essa consciência, né, de que eu posso reproduzir também e fazer com que ela possa continuar com a beleza, com tudo aquilo que comporta quando nós vemos uma orquídea, né? Ao entrar nesse lugar, eu me encontro aqui com a Cássia. Bem-vinda, Cássia, ao nosso programa. Que alegria estar nesse lugar. A Cássia, ela é bióloga e educadora e ela vai explicar para nós onde nós estamos. Conta para nós, Cássia. Muito obrigada. Nós estamos hoje aqui, agora, nesse momento, no Museu de Botânica do Jardim Botânico de São Paulo. E aqui nessa primeira sala, a gente conta um pouco sobre a história da botânica no Brasil. Desde a contribuição dos povos indígenas com seus saberes, até a botânica virar vou chamar de ciência, ser contada, né, pelos cientistas. Olha, então, dentro do Jardim Botânico tem o museu, e aí com tudo isso que a Cássia nos falou, ela aqui vai nos apresentando. E aí, quando a gente sai dessa sala, a gente vai caminhando para a sala das ilustrações botânicas, porque muitos dos registros botânicos, eles são feitos até hoje através também de desenhos. Durante as expedições, iam também muitos ilustradores para poder registrar essas plantas.
Olha que interessante, então. E esses espelhos aqui, conta pra mim. O visitante pode interagir com esses espelhos. Sim. A proposta é a gente observar esse vitral incrível que foi feito, fabricado aqui no Brasil mesmo, na década de 40. Ele retrata algumas orquídeas, retrata a flora brasileira. E agora? Que é o espaço de conhecimento, né? Aqui a gente retrata muito sobre o desenvolvimento, o ciclo de vida das plantas, a polinização, então a importância também dos insetos e outros animais na polinização das flores, também a importância dos estudos e da pesquisa da botânica, produção de remédios, alimentos, lazer, como ecoturismo também. Quando a gente pensa em conservar a flora, a gente também está conservando a saúde do solo, a saúde das águas. Esse espaço onde nós estamos tem 24 nascentes. Elas são protegidas graças à flora que está aqui vivendo, né, em pé conosco. É interessante a gente, né, ela falou da polinização, a gente pensar, né, enquanto a gente está aqui, tem gente trabalhando, né? E tem muita gente trabalhando para que isso seja conservado, né? Então, não dá para entrar no Jardim Botânico e sair de qualquer jeito em relação à conscientização, né? Agora nós estamos em qual? Aqui essa sala ela conta como uma linha do tempo o nascimento, a trajetória do Jardim Botânico. Então nós temos aí uma pessoa muito especial, que é o Carlos Frederico Reine, que foi o fundador desse local. Então aqui começa, né, essa contagem. Isso, algumas fotos, imagens, como era o Jardim de Linneu. Então como ele foi pensado, qual a ideia que veio. Esses aparelhos, é uma prensa. A prensa usamos muito até hoje. Quando a gente vai na mata fazer coleta de amostras vegetais, colocava, né, naquela bolsa, naquela caixa, e depois chegando no laboratório, enfim, no local de trabalho, a gente organiza essas plantas nessas prensas. Entendi. E aí nós transformamos, isso é um trabalho do herbário, que nós temos algumas amostras ali naquela parede, para vocês terem uma ideia do resultado desse trabalho. Não é somente algo artístico, mas também é uma ferramenta para conhecer uma planta, vamos supor, da Amazônia. E aí tem um pesquisador aqui de São Paulo que pode continuar esses estudos. São os dois principais biomas do estado de São Paulo. A Mata Atlântica, que é onde nós estamos nesse momento, né? A gente está inserido dentro de um fragmento de Mata Atlântica, em meio à metrópole paulistana. No interior de São Paulo, a gente já tem um outro bioma que também é tão lindo quanto, mas ele tem uma aparência bem diferente, que é o Cerrado. E aí o Cerrado também tem sua vegetação particular, os seus animais também que vivem nesses ambiente. Nós estamos no Jardim dos Sentidos e aqui a proposta é aguçar os sentidos mesmo, principalmente o olfato e o tato também. Então a proposta do Jardim Botânico é fazer com que os visitantes possam interagir com todos os espaços, principalmente com esse aqui, onde a gente pode sentir lembrar de sabores através do cheiro também. Um espaço quase que da vovó, assim, tem manjericão. Exato. É isso? Alecrim, hortelã. E a gente pode ver também a polinização acontecendo nesse espaço, né? As abelhas, as borboletas aqui interagindo e remete muito à memória, às vezes afetiva. A minha remete bastante. Sim, a minha também, né? Gosta de chamar aqui, Darlene, de jornada ao caminho das águas. Porque para lá, na trilha da nascente, nós temos, como eu falei, 24 nascentes nesse local. E algumas dessas nascentes dão origem a esses lagos que a gente vai vendo durante o percurso. A trilha da nascente, ela tem aproximadamente 350 metros e ela é suspensa. Olha que legal, gente. Tipo, se é suspensa, não tem
interferência, né, na parte aqui de conservação, né? Exatamente, ela foi pensada justamente para a gente não interferir de forma negativa no local. Não, quando a gente pisa diretamente no solo, a gente vai compactando esse solo e a gente pode danificar ali a vegetação e a nascente também. E ela sendo suspensa promove também a participação de idosos que às vezes, ou pessoas que têm uma mobilidade um pouco mais comprometida. Sim. Cadeirantes também conseguem visitar legal, esse gente. local. Tá vendo? É para todos. Muito bem, a gente continua por aqui e dizendo para você, quer uma ilha de paz? O Jardim Botânico é uma boa escolha para você. Bem, sim. Então, Darlene, os jardins botânicos, eles são instituições que foram mudando ao longo do tempo, na história, né? E hoje, os jardins botânicos têm coleções de plantas vivas, que é o que você encontra aqui. Essas plantas são parte de uma coleção e elas devem ser usadas para pesquisa científica, para conservação da biodiversidade e para a educação ambiental também. Então, você vem aqui para conhecer as plantas, para entender um pouco mais da botânica, para saber da diversidade que existe. Essa é a função principal dos jardins botânicos pelo mundo.